Quando os juros sobem, é o empresário que se... galera, exatamente, temos diversas informações. Hoje tivemos o aumento da taxa de juros em 50 pontos base ontem, que é o que a gente vai comentar hoje. Temos alguns outros dados econômicos importantes, como taxa de juros na zona do rei, tá? Temos também informações importantes sobre decisão de taxa de juros na zona do euro. Temos o Haddad, que minimiza a mudança das leis das estatais, que podem facilitar, né, a entrada de mercadante, que já facilitaram, né? Isso aconteceu no dia de ontem. Em votação aí relâmpago, a galera passou aí as mudanças da lei das estatais. Tivemos aí uma senadora dos Estados Unidos que cria projeto de lei que pode destruir a privacidade das carteiras de criptomoedas, como a Ledger e a Trezor. Vamos falar também do real digital, que pode ser lançado em 2024, e 8,5 bilhões de reais em criptomoedas que são sacados da Binance em um único dia. Tudo isso aí logo depois, como sempre, da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, galera. Então sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata. Sou trader há quase 5 anos e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Então sejam muito bem-vindos aí, criptomilionários. Vamos começar aqui a trocar uma ideia sobre a agenda macro, como sempre, e aí a gente vai para a parte de cripto, galera. Bom, então muito bem. Ontem tivemos aí o aumento, né, da elevação da taxa de juros, né, sua taxa básica aí dos Estados Unidos, né, para um nível aí mais alto em 15 anos, galera, indicando aí que a luta, né, contra a inflação ainda não acabou, apesar dos sinais promissores aí para os próximos anos, tá? A gente teve aí então um aumento de 50 pontos base, né? Então 50 pp's aí ou 0,5%, tá? E agora a gente tá com uma taxa de juros entre 4,25 a 4,5, tá? Essa então, como falado, é a taxa de juros mais alta em 15 anos, tá? Então a última vez que a gente chegou ali foi em 2008, 2007, mais ou menos, era a região ali da última crise que a gente teve, né? Mas não deve parar por aí, tá, galera? A gente tem que pensar que essa indicação, né, de que as autoridades esperam manter essas taxas mais altas até o próximo ano, pelo menos, né, sem redução até 2024, é de que o panorama é que a taxa terminal aí esperada para 2023 é que se estenda aí para 5,1, tá? Eventualmente até 5,5 se a gente não conseguir segurar a inflação, tá? Então isso é uma coisa que o mercado já precifica para que não tenha qualquer tipo de redução em relação à taxa de juros aí, pelo menos até final de 2023, começo de 2024, tá? O que isso representa? Bom, quando o juro sobe, né, que foi a timeline aí, quando o juro sobe, todo mundo fica mais difícil, o empresário se fode, né? O porquê disso? Porque o empresário ele pensa mais antes do que fazer, né, antes de pegar crédito. Isso é importante, eu vou até dar um close aqui no meu rosto bonito para falar com vocês sobre isso. Galera, quando a gente tem um aumento da taxa de juros, a gente tem um efeito muito mais danoso pro meio econômico, né? Por quê? Porque a gente não começa a ter grandes desenvolvimentos, porque a parte privada deixa de pegar crédito, né? A gente não tem, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, o investidor ele fica também mais seletivo, porque ele não vai colocar o dinheiro dele em qualquer lugar, né? O consumidor ele não se endivida, o dinheiro começa a ficar retido dentro do país, porque afinal de contas o risco o país sobe, então automaticamente ele tem que reter mais o dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro fluir e crescer no setor privado.
Então começa a ter uma série de problemas, né, uma série de incertezas, tanto lá fora quanto aqui dentro no Brasil, tá? Se a gente for pegar assim justamente a época na qual, né, as empresas estão fechando seus orçamentos em 2023, né, vai estar com uma série de incertezas e projeções muito mais conservadoras em termos de crescimento, tá? Porque o crédito ficou mais caro, existem incertezas políticas, econômicas, que vão estar beirando ali para controle da inflação, juros altos. Então, nada na realidade proporciona ao empresário uma situação mais tranquila de investimento, tá? Então, é por isso que juros altos também é ruim para o crescimento do país. Isso é péssimo na realidade quando a gente tem renda fixa pagando muito bem. Porque significa que o país ele não é desenvolvido, significa que o risco de investir naquele país ele é alto, tá? Existe uma série de coisas por trás em que acabam impossibilitando do empresário crescer com juros altos, tá? Inclusive, como eu falei, reter o crédito, tá? Bom, vamos olhar então para a agenda macro lá fora. Galera, a gente tem o aumento da taxa de juros na zona do rei, tá? Na zona da Inglaterra. A gente teve um aumento de 50 pontos base também, né? A gente estava beirando 3 e agora a gente está beirando 3,5. Lembrando que a inflação na zona da Inglaterra tá bem alta, tá? Essa é a taxa de juros mais alta que a gente teve, tá? Desde da crise também, no final da crise de 2009, foi o momento mais alto que a gente estava tendo, então fazem 13 anos desde a última vez em que a gente teve a taxa de juros na Inglaterra batendo 3,5, tá? Isso é uma coisa importante de se observar por conta da inflação que ela tá desenfreada, né? Tá 10,9 agora. Tava batendo 11,1, agora tá 10,9, ainda se encontra em dois dígitos, né? E a inflação ainda continua muito alta, galera. Mas pro final do dia, né? Daqui 1 hora e meia, a gente vai ter aí a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, tá? O BCE, que deve também estar aumentando em 0,5%, tá? A taxa de juros, que tá, cara, bem. A zona do euro, no caso, tá melhor do que da Inglaterra, né? Mas hoje a gente tem uma pressão econômica para a gente ter efetivamente uma recessão hoje na zona da Inglaterra, na zona do euro, de mais de 80%. Tá? Hoje a gente está beirando 60, 65 a 70% ali, uma recessão nos Estados Unidos, e na zona do euro essa recessão ela já está meio que quase confirmada, né? 80% aí é muita coisa. Tem que quase que acontecer um milagre para a gente sair de uma recessão ano que vem na zona do euro, tá? Bom, outros dados importantes hoje, tá? A gente vai ter aí a parte de produção industrial de novembro, que deve sair também às 11h15 aí, tá? Então daqui a pouquinho deve dar uma reduzida, tá? O índice de produção industrial, tá bom? Bom, galera, e o resto aí fica para mais amanhã, né? Que é a parte de varejo aqui na zona do rei, e também tem aqui a parte do S&P, do PMI, né? Do flash inicial aqui de dezembro na zona do euro, tá? Além de outras informações importantes como inflation rates aqui, a inflação na zona do euro, que deve ser postado também amanhã, tá? E a gente deve ter uma redução da inflação com esse aumento também da taxa de juros que está indo aí para 2,5 no Banco Central, tá? 2,5 no Banco Central. Aqui, tá bom? Bom, galera, aqui pro Brasil, a gente tem aí, né, o Haddad que tentou minimizar, né, as mudanças da lei para colocar o mercadante, né? Isso aí é um absurdo, sendo bem honesto. O Haddad ele vem aí afirmando, né, em realizar uma expansão fiscal agora, com uma ampliação excessiva de gastos. Opa, até chutei a câmera. Uma ampliação excessiva aí dos gastos públicos, né, o que seria contraproducente aí e atrapalharia a economia, tá? Isso é óbvio. Bom, galera, a gente tem aí a mudança das leis estatais como o principal ícone aí que foi feito ontem,
né, numa votação relâmpago para colocar o Mercadante como presidente do BNDES, tá? Isso aí, cara, fora do comum e que não vai afetar só o BNDES, vai afetar outras também, como Petrobras e Banco do Brasil, tá? O movimento de baixa que a gente foi vendo aí no dia de ontem, né? Foi basicamente no período aí do valor quando a Petrobras caiu quase 42%, né, para 219 bilhões, enquanto o Banco do Brasil teve uma queda aí de 30%, cerca de 39 bilhões, tá? Além disso, a gente teve a troca do ministério, tá? Então, o Josué pode trocar o Fiesp aí por ministério, tá? Então, o eventual renúncia do presidente da entidade do Fiesp, né, para assumir o futuro ministro, para ser o futuro ministro de desenvolvimento, ajudaria a pacificar a crise dos sindicatos da indústria, segundo os empresários, o que para mim é uma grande bobagem, né? Isso aqui é a facilitação porque antes, galera, para vocês entenderem, eram 36 meses de geladeira. Então, um cara que tinha o ministério, né, assumia o ministério, tinha algum cargo público, esse cara tinha que ficar 36 meses na geladeira antes de assumir, né, uma estatal. E aí, agora, né, para facilitar o mercadante que ele tinha que ficar na geladeira, eles mudaram a lei das estatais, então de 36 meses passaram a 90 dias, tá? E agora eles podem assumir aí, ele pode assumir o BNDES e o Jean Paul podem assumir a Petrobras, tá? Então, galera, isso é um puta retrocesso. É aquele negócio, né? Vamos utilizar a lei para quando me convém. Quando não me convém, a gente muda a lei. Né? Basicamente foi isso que aconteceu. Isso é uma grande vergonha, tá? É uma grande vergonha para o Brasil, é um retrocesso brasileiro. Você mudar a lei para favorecer acordo político, favorecer os amigos do rei. Cara, só tem uma coisa que salva nesse momento. Só tem uma coisa que salva: o Bitcoin. Não existe nada no mundo que vai facilitar e que vai salvar o seu patrimônio desses eventuais movimentos políticos aí que são feitos para garantir ali que os amigos do rei fiquem no poder, tá? Só o Bitcoin salva. Beleza? Bom, falamos aqui, falamos. Bom, isso aqui eu vou mostrar no final. Galera, sobre notícia cripto. Temos aí a senadora dos Estados Unidos que cria projeto de lei que pode destruir a privacidade das criptomoedas, das carteiras do Bitcoin aí, das hard wallets que a gente detém, tá? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por que isso aqui é muito sério? Porque, galera, a gente tem aí a senadora Elizabeth Warren, tá? Que ela já não curte muito cripto e ela cria um projeto de lei que pode destruir a privacidade e pedir KYC dos seus usuários, tá? Então, basicamente, é um projeto de lei que obriga, né, as produtoras de carteira, né? Então, no caso, as ledgers, as treasures que fabricam essas carteiras online, né, começar a repassar essa exigência, repassar essa obrigatoriedade de KYC para os usuários, tá? Então essa lei proibirá, né, instituições financeiras de realizar transações, né, com mixers de ativos digitais, beleza? Isso também que já era esperado aí com, né, a Tornado Cash sendo fechada. Além disso, essa regra proposta vai fazer com que Trezor, Ledger, SafePol, todas elas tenham KYC dos seus usuários. Ou seja, todo mundo que tem uma hard wallet vai ter que ter KYC na empresa, tá? Isso é um risco à privacidade, por óbvio. Só que ao mesmo tempo que é um risco à privacidade, o que a gente faz, por exemplo, com carteiras que são descentralizadas como Wallets of Satoshi e Blue Wallet? Você não consegue, né? Basicamente elas não exigem nenhum dado, elas não exigem nenhum dado do usuário. Você pode abrir a sua Wallet of Satoshi, né? Então até vou abrir a minha aqui para mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. A Wallet of Satoshi, né? Você tem aqui, vou até mostrar que isso aqui é legal. Você tem os seus sats aqui, né? Então eu transferi, tem alguns sats aqui para fazer uns testes.
E aí você consegue basicamente enviar, né? Você envia, você lê o QR Code, então você recebe, você manda seu QR Code aqui, sabe? Se é por Lightning, se é sua carteira normal, né? Ou se é um Lightning Address, você tem também, tá? Então, galera, basicamente a Wallet of Satoshi, ela é uma carteira descentralizada, né? Então, como ela não exige nenhum dado da pessoa e ela não tem um core central, não tem como pedir, né, KYC dessa galera. Então esse vai ser praticamente um problema para os legisladores, né? Vamos ver como é que na realidade isso vai ser feito. Porque se a gente tem, né, uma Blue Wallet, uma Wallet of Satoshi, que são descentralizadas, e a gente tem a Ledger, a gente tem a Trezor, né, em que elas vão começar a fabricar carteiras com KYC, isso pode ser um problema, tá? A galera vai acabar migrando para carteiras descentralizadas e vai acabar esquecendo essas hard wallets de lado, tá? Um negócio que eu acho legal, que tá muito legal, que dá pra, eu acho que deve conseguir burlar isso, das hard wallets, são as MK4. Isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que dar uma olhada, tá? As MK4 são totalmente offline. Totalmente offline. Vocês podem, se vocês não encontrarem a MK4, vocês têm a MK3. Cara, isso aqui pra mim é sonho de consumo, galera. Mesmo. Se alguém quiser um dia me dar de aniversário, algum presente que eu vou curtir demais e eu vou provavelmente chorar, vai ser uma MK3 ou uma MK4, tá? Ela é totalmente offline, ela seria quase que impossível de você ter um KYC, tá? Então eu acho que ia ser bem legal vocês começarem a olhar esse tipo de carteira, tá bom? Bom, vamos para a próxima. Real Digital pode ser lançado aí ainda em 2024, né? Segundo o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto aí vem falando sobre a chegada do Real Digital já faz um tempo, né? O Brasil está bem avançado em relação a isso, em relação a outros países também. E eles estão falando aí que ele está previsto para ser lançado o projeto final em 2024, né? A gente já tem os testes do Real Digital já acontecendo, né? E agora tem muitos cronogramas, alguns desafios para serem feitos, né? Para a CBDC brasileira ser efetivamente lançado, né? A gente vai ter aí também, né, o progresso aí da digitalização do dinheiro brasileiro, né, que a gente já comentou sobre isso diversas vezes aqui, né, sobre o rastreio em que o Real Digital vai ter, ele já tem a postura também em relação a evitar uma corrida bancária, tem uma série de coisas que são preocupantes, tá? Mas o negócio né, seguindo aí a nota do aplicativo, você vai ter duas carteiras, né, o Pix, que vai ser o integrador da carteira de dinheiro físico, e você vai ter a carteira digital, né? Nessa carteira digital, você vai ter os tokens que são emitidos pelos bancos, né? Então, a Itaú Coin, Bradesco Coin, Santander Coin, e que são depósitos tokenizados ou a CBDC brasileira. Você vai poder ter esses tokens e outras stablecoins, outros criptoativos e qualquer tipo de moeda digital. Não faria isso, eu não faria a integração de nenhum tipo de projeto cripto meu com a carteira do governo, tá? By the way. Por quê? Porque todo tipo de rastreio que o governo fosse fazer, ele vai ter acesso a todo o meu dado bancário. Tudo que eu fizer ele vai estar rastreado. Tudo que eu fizer ele vai estar linkado. Tá? Então assim, galera, eu tomaria muito cuidado em relação a isso. Não faria essa integração exatamente por conta do rastreio, tá? Exatamente por conta do rastreio. Então tome cuidado em relação a isso, tá bom? Mas fica aí o lançamento do Real Digital que pode vir em 2024, tá bom? Por último, temos aí 8,5 bilhões, tá, em criptomoeda que são lançados, que são sacados da Binance em um único dia. Eu trouxe até o gráfico aqui do Blocktrains, feita pela Glassnode e disponibilizado pelo Cauê Teixeira. Tá, a gente teve aqui, ó, foi aqui embaixo, ó. Tá, a minha cara tá na frente. Peraí. Deixa eu tirar aqui.
Peraí. Aí, boa. Aqui, ó. A gente teve aqui embaixo, tá vendo? O saque. Então foi 8,5 bi, tá, pessoal? De entrada que teve. Ó. De saída, desculpa. Então foi 1,6 bi de dólar, né, de saída. E a gente teve um fluxo negativo aí de 1,9 bilhões aí, dados semanais, tá? Quase 10 bilhões aí. Teve uma entrada, como eu falei, eu comentei ontem, né, que teve uma entrada de 6 bi de Tether, tá? Teve uma entrada de 6 bi de Tether para, eu acho que, balancear, né, as contas da Binance. Mas é aquele negócio, né? FUD nos ajuda a crescer aí, mesmo que sejam completamente irritantes, segundo o CZ. O CZ agora ele tá, obviamente, não só ele, né, galera? Isso é uma coisa, é um movimento que vocês podem reparar, que agora, né, depois da FTX ter entrado nesse colapso, muitas das corretoras estão sendo indagadas se elas possuem fundos ou não. Tá? Então elas estão lançando aí as provas de reserva baseado em árvore de Merkle, que a gente já viu aqui também que não é base para mostrar que eles detêm aquelas reservas. Né? A gente já comentou aqui também no Informa Anax e no Crypto Sunday. Isso já foi informado aqui. Tá? Inclusive, uma das coisas que eu estava até comentando ontem com o pessoal da mentoria, né, uma das dúvidas que foi trazida ontem foi o fato de como confiar numa corretora, como olhar a reserva de uma corretora. Eu passei isso lá ontem, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver em aumento muito grande, tá, galera? Agora as corretoras elas vão entrar em um período de pressão, ainda mais porque a gente tá num bear market, tá? Se a gente tá num bear market onde a gente tem grande parte das corretoras tendo problemas de reserva, a gente teve o caos da FTX que foi, cara, para zero, né? A gente teve o token da FTT que ruiu, e aí fica aquele medo, né? Aquele pânico de mercado. Pessoal, calma. Primeiro, vocês têm que lembrar, antes de entrar num pânico, antes de entrar num viés de pânico, a gente tem que pensar como a gente tem que deter a segurança, como a gente retém a segurança dos nossos criptoativos. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus mentorados, né, para os meus alunos, é o fato da gente cuidar primeiro da segurança, a gente cuidar dos nossos criptos, seja ele através de Ledger, a gente detendo, né, as nossas criptos com a gente ter o patrimônio em corretora, apenas o patrimônio que a gente vai operar. Se a gente não opera, compra uma hard wallet ou você faz uma hard wallet, não tem problema. Pega um celular velho, né, smartphone velho, baixa o app da Trust Wallet e aí não conecta esse celular com nada e você tem ali uma hard wallet prontinha para você, tá? Então essa é uma possibilidade. Enquanto você não tem enquanto você não detém uma hard wallet, você pode fazer uma hard wallet com um celular velho, né? Isso é uma das coisas que a gente vem comentando ali na mentoria já faz um tempo, né? Inclusive, é uma das coisas que eu mais comento na mentoria é que bear market a gente tem que tomar muito cuidado. É onde que a ganância faz com que a gente tenha problemas, tá, em controle das nossas operações. É a ganância que faz com que a gente deixe em processo de FI no bear market, mesmo com tudo quebrando, tá? Então calma, né? Eu acho que antes da gente pensar no lucro, a gente tem que pensar na segurança, tá? E é isso que a gente fala na mentoria também. Inclusive, galera, eu até queria falar para vocês, se vocês querem ter um programa específico, tá? Para a gente falar sobre a psicologia do investidor. Eu acho que é um programa importante, é um assunto importante. A gente poderia fazer, tipo, na terça-feira, não sei o que vocês acham, tá? De fazer um programa especificamente para falar sobre psicologia do investidor. Eu acho que é um programa que vai somar muito na vida de vocês, para a gente entender as movimentações do mercado, pensar como uma rêmora, esquecer como as sardinhas realmente pensam, tá?
Então a gente vai, eu acho que vai ser legal. Comenta aqui embaixo no vídeo se vocês querem ter esse tipo de programa específico, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre essa movimentação. Saca da Binance, tá, galera? Não deixa na Binance, não. Eu acho que é importante qualquer corretora que vocês detenham agora, tá? Bear Market não deixa na corretora, tá bom? Bom, vamos ver como é que tá a rede aqui, né? Galera, tivemos uma movimentação interessante ontem, né? Com o aumento da taxa de juros aí. O mercado ele deu uma animada, né? Com o dado da inflação a gente também deu uma animada. Eu tô nessa long aqui no gráfico das 8 horas, tá? Já estou posicionado aqui no gráfico das 8 horas. O alvo dessa long aqui, ela vai lá para os 22 mil, tá? Então ela vem para cá. Se essa long der certo, eu caio fora da minha short aqui, a minha head no semanal em que a gente tá já há meses, tá? Bom, chegamos na posição de reteste, né? Então, chegamos aqui na posição de reteste na região que eu já tinha delimitado, né? Que era a média de 80, nos 18.300. Eu acho que a gente vai sim vir para cá, pelo menos uns 18, 19. Eu acho que a gente vem, viu, galera? A gente deve talvez retestar aqui os 17.400, tá? Que é a média de 40. Retestando aqui, possivelmente, tá? A gente pode vir até um pouquinho mais embaixo, que é 17.200, para pegar força e vir para os patamares superiores, tá? Vale lembrar, pessoal, que a gente está tendo uma operação aqui contra as médias de tendência, tá? Se é uma operação contra as médias de tendência, a gente vai ter, né, obviamente, uma tentativa de formação de fundo muito mais frustrada, tá? Então, galera, tome cuidado, tá? Se você tiver uma operação de compra, eu estou numa operação de compra, mas o meu stop ele é bem curtinho, tá bom? Tomar uma aguinha aqui. Minha garganta tá seca. Então, galera, eu espero que a gente venha pra cá, tá? Eu espero que a gente venha pra cá. Ainda mais que a divergência no estocástico, ela está aumentando, tá? Vamos ver como é que ela tá se formando bem aqui, né? Ela tá ficando bem limpa. Agora, né, o preço ele tá para cima, o preço está subindo, enquanto, né, a gente tem a falta de momento aqui descendo. Isso aqui já indica outro tipo de divergência. Vamos esperar ela se desenvolver um pouco mais para ver qual tipo de divergência ela vai se formar, para a gente delimitar qual que é a maior probabilidade de volume, né? A gente já tinha delimitado que isso aqui era um possível movimento de alta. Tivemos efetivamente um movimento de alta, né? Cantamos aqui quase que no dime, né? A média de 80 como uma possível trava do movimento do Bitcoin, e tivemos efetivamente isso. Agora vamos esperar um pouco para ver o desenvolvimento desse movimento, para a gente conseguir aí planejar os nossos próximos passos, tá? Além disso, a gente teve uma redução boa nas vendas, tá? Então, o número de shorts na rede caiu em exponencial, tá? A gente estava aqui com quase 7.500 shorts de Bitcoin aberta, e agora a gente tem aí uma relação aí para 4.900 Bitcoins abertas, tá? Então, deu uma boa reduzida aqui no interesse de venda, né? E também uma boa reduzida aqui no interesse nas vendas que estão descasadas, né? Que estão desprotegidas, tá? Então isso aqui é um movimento interessante, a gente deve dar uma tentativa de consolidada agora, mas eu acho que o movimento aqui mais exato seria na tentativa de estouro dessas shorts, tá? Então o que talvez proporcionaria, tá, esse movimento de alta aqui para a região que a gente tinha comentado, que era 18, 19 mil dólares aqui em cima,
tá bom? Bom, galera, além disso, eu tenho um último aviso para falar para vocês. Hoje sai o relatório da Bankless, tá? Que eu sempre escrevo sobre uma retrospectiva do mercado de 2022, tá? A gente falou isso bastante. Então eu fiz uma leve retrospectiva aí do mercado de 2022, falando dos nós, falando da quebradeira da FTX, falando de como a psicologia do mercado funciona nesses momentos, tá? Como é que tá o preço, como é que tá a crescente das carteiras, isso é muito importante, tá? Então vai sair hoje à noite, às 8 horas da noite, tá? Esse relatório. Eu vou publicar para você, vai por e-mail, né? Então, galera, se você tiver afim aí de receber, entra aqui, ó, artigos.banklessbrasil, tá? .com. Você entrando aqui, cara, dá o subscribing, você vai ter acesso aí ao o meu relatório que sai às 8 horas da noite, tá, pessoal? Sai às 8 horas da noite, vai vir aqui, ó. Beleza? Galera, eu acho que vocês vão curtir pra caramba esse relatório. Ele tá super, hiper completo, tá? E tá com uma boa retrospectiva de 2022, beleza? Bom, galera, então antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, fico por aqui. Qualquer dúvida, manda pra nós, beleza? Fico por aqui então. Um excelente dia para vocês, um forte abraço. Vejo vocês na próxima Informa Nax. Então amanhã, como sempre, nesse mesmo horário, nesse mesmo estúdio, galera. Valeu, forte abraço, tamo junto.